Muitas pessoas imaginam o mundo antes do dilúvio como uma era primitiva, mas se fosse exatamente o contrário, e se aquela civilização fosse muito mais avançada, ao mesmo tempo extremamente corrompida? Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo e peço que você deixe sua curtida. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. A Bíblia nos dá pistas sobre um tempo em que a humanidade viveu por centenas de anos, conviveu com seres misteriosos e alcançou um conhecimento que, de alguma forma, se perdeu na história. O livro de Gênesis menciona figuras enigmáticas, como os Nefilins, descritos como gigantes e homens de renome. Mas quem eram eles? Segundo algumas interpretações, seriam o resultado da união entre os filhos de Deus e mulheres humanas. Essa teoria sugere que esses seres não eram apenas fisicamente maiores, mas também detinham poderes e conhecimento além da compreensão humana. O que aconteceu para que Deus decidisse intervir de maneira tão radical? O relato bíblico sugere que a humanidade havia atingido um nível extremo de corrupção e violência. Mas essa corrupção não era apenas moral. Há indício de que algo muito mais profundo estava em jogo: o uso indevido de um conhecimento que poderia transformar a ordem natural da criação. Ao longo da história, encontramos monumentos e ruínas que desafiam nossa compreensão do passado. Como civilizações antigas construíram estruturas gigantescas, com encaixe de pedras perfeitos, alinhamentos astronômicos precisos, sem tecnologia avançada. Algumas hipóteses sugerem que a humanidade antes do dilúvio possuía um conhecimento que foi apagado junto com a destruição do mundo antigo. Além disso, a Bíblia sugere que essa sabedoria não veio apenas dos seres humanos. Gênesis fala sobre os filhos de Deus ensinando aos homens segredos que não deveriam ser revelados. Esses ensinamentos teriam permitido a criação de armas, manipulação de elementos naturais e até mesmo alterações no próprio corpo humano. Isso levanta uma questão importante: até que ponto a busca pelo poder pode levar à destruição? Se a humanidade realmente recebeu conhecimento além do que poderia lhe dar, isso explicaria por que Deus precisou intervir. Assim como uma tecnologia perigosa pode ser catastrófica nas mãos erradas, talvez aquele mundo estivesse à beira do colapso, não apenas moral, mas também físico e espiritual. Se o mundo antes do dilúvio era tão avançado, o que levou à sua destruição? Segundo o relato bíblico, a humanidade havia se afastado completamente de Deus. Gênesis descreve que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em outras palavras, não havia mais bondade, justiça ou respeito pela criação. Essa corrupção não se limitava a atos de violência e injustiça. Como mencionado anteriormente, há evidências de que a humanidade estava manipulando a natureza de formas perigosas. Alguns estudiosos sugerem que experimentos genéticos e outros conhecimentos proibidos estavam sendo usados para transformar a própria essência da vida. O livro apócrifo de Enoque, por exemplo, menciona que os anjos caídos ensinaram segredos sobre metais, cosméticos até magia, levando a humanidade a um caminho sem volta. No meio desse cenário de destruição, um homem se destacou: Noé. A Bíblia o descreve como alguém justo e íntegro em sua geração. Mas o que isso realmente significa? Alguns acreditam que Noé não apenas era uma pessoa correta, mas que também preservava a pureza da criação original, sem envolvimento com as corrupções daquela era. Deus então dá uma ordem a Noé: construir uma arca para salvar sua família e os animais. Essa missão parecia absurda. Afinal, nunca havia chovido na terra. Como convencer as pessoas de que um dilúvio estava por vir? Provavelmente, Noé foi ridicularizado e tratado como louco, mas ele seguiu firme em sua obediência. Esse momento da história nos faz refletir sobre algo muito importante. A humanidade já recebeu muitos avisos ao longo do tempo, mas quantas vezes escolheu ignorá-los? Noé simboliza aqueles que ouvem a voz de Deus e se preparam, mesmo quando tudo parece estar contra eles. A arca não era apenas um barco qualquer. Sua estrutura, descrita na Bíblia, sugere um design extremamente eficiente, capaz de resistir à maior catástrofe da história. Isso nos leva a um questionamento interessante: como Noé teve acesso a esse conhecimento? Muitos acreditam que a própria orientação divina possibilitou a construção desse refúgio. Esse detalhe reforça uma mensagem importante: Deus sempre oferece um caminho de salvação antes de executar um julgamento.
O problema é que poucos escolhem seguir esse caminho. Enquanto Noé trabalhava, a humanidade seguia sua rotina normalmente. Jesus, ao falar sobre o dilúvio, disse que as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os levou a todos. Isso mostra que, mesmo diante de sinais evidentes, muitos preferem ignorar os avisos. A pergunta que fica é: estamos vivendo um tempo semelhante? Estamos repetindo os mesmos erros daquela geração? Chegou o momento que Deus havia avisado. A destruição seria inevitável. Quando Noé e sua família entraram na arca, a porta foi fechada. Esse detalhe é muito simbólico. Enquanto estava aberta, qualquer um poderia entrar e ser salvo. Mas quando Deus fechou a porta, o tempo de arrependimento havia acabado. Então, a chuva começou. A Bíblia descreve que as fontes do grande abismo se romperam. Isso significa que não foi apenas uma chuva forte, mas uma catástrofe global, envolvendo erupções, terremotos e mudanças radicais no planeta. Toda a civilização antiga foi apagada da Terra, e apenas Noé, sua família e os animais na arca sobreviveram. Porque Deus usou um dilúvio. Ele poderia ter destruído a humanidade de muitas formas. Mas a água tem um significado profundo. Ela representa tanto o juízo quanto a purificação. Noé e sua família passaram por um batismo global, emergindo para um novo começo. Isso nos ensina algo importante. Deus não apenas pune o pecado, mas também oferece redenção. O dilúvio não foi o fim, mas um recomeço para a humanidade. Após o dilúvio, Noé e sua família saíram da arca para um mundo transformado. Deus, então, fez uma aliança com eles, simbolizada pelo arco-íris. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. No entanto, a humanidade não demorou a se afastar de Deus novamente. A Torre de Babel, a idolatria e a corrupção voltaram a crescer. Isso nos faz pensar: será que a humanidade realmente aprendeu com seus erros? Jesus disse que, no fim dos tempos, a humanidade estaria como nos dias de Noé. Mas o que isso significa? Hoje, vemos um avanço tecnológico sem precedentes, mudanças climáticas, guerras e uma crescente rebeldia contra Deus. Muitos ignoram os avisos, assim como no tempo de Noé. Mas, assim como Deus salvou aqueles que confiaram nele no passado, ele continua oferecendo um caminho de salvação. A pergunta que fica é: se estivermos vivendo tempos semelhantes, será que estamos preparados? Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos porque Tu és justo, misericordioso e fiel. Assim como salvaste Noé e sua família, sabemos que ainda hoje oferece salvação àqueles que confiam em Ti. Pedimos que nos ajudes a reconhecer os tempos em que vivemos e a termos um coração obediente, sensível à Tua voz. Não queremos ser como aqueles que ignoraram os avisos e se perderam, mas como Noé, que andou contigo em meio à corrupção do mundo. Dá-nos força para permanecer firmes, sabedoria para entender Tua vontade e um espírito renovado para seguir Teus caminhos. Que possamos ser luz no meio da escuridão e esperança para aqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa nossas famílias, nossos amigos e a todos que precisam do Teu amor. Que possamos estar preparados para tudo que virá, confiando que Tu és soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos e Te agradecemos. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.